Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida nesse momento. Eu quero começar o assunto de hoje com a seguinte pergunta: nossos corpos ressuscitarão? E como? Então essa é a pergunta do momento. Nesse estudo eu proponho apresentar a resposta mais adequada biblicamente sobre esse assunto. Então vamos lá. Em João 5,28 diz o texto da palavra de Deus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Imagina você assistir um corpo descendo a cova. Isso, para quem já passou por essa situação, realmente não é nada fácil. E mais impactante ainda é você assistir às cinzas de um corpo cremado sendo lançados ao mar. Aí vem a pergunta: o que será desses corpos? Eu digo isso dentro da perspectiva cristã. Vejamos, o credo apostólico é claro quanto à crença cristã histórica na ressurreição, tanto de Cristo quanto de todos os homens. Nesse credo, ele afirma que Jesus Cristo foi morto, foi sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos e ao terceiro dia subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, além também de chancelar a crença na ressurreição do corpo e na vida eterna. Agora vamos a outra pergunta: mas como isso se dará? O que dizer então dos que foram reduzidos a nada? Alguns corpos foram reduzidos a nada. Os seus átomos se espalharam pelo ar, hoje fazem parte de outros corpos e até de objetos inanimados. Como reagrupá-los novamente? Que Deus é onipotente, todos nós concordamos sem titubear um só instante. Todavia, se um átomo que antes pertencia a um corpo agora pertence a outro, a qual deles se ajuntará na ressurreição? E no caso de órgão que tenha sido doado, que um corpo doou para o outro em vida, agora, em que corpo ressuscitará? No que doou ou no que recebeu? Então, na fantasia de muitos, quando a última trombeta soar e Cristo surgir entre as nuvens do céu, os túmulos se abrirão e os corpos se levantarão reanimados. Talvez uma leitura literal dos textos sagrados sugira isso realmente. Porém, nós devemos cuidar para que não tropecemos numa literalidade radical e assim exponhamos a autoridade bíblica ao desprezo de muitos de forma desnecessária. Obviamente que tal expectativa está embasada nas Escrituras em pelo menos dois dos textos que nós podemos citar para você aqui. Um deles está em Ezequiel 37, dos versos 12 e 13, onde nós podemos ler: portanto, profetiza, e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas. Então basta conferir o restante do texto para perceber seu caráter alegórico, apontando para a ressurreição de Israel como nação e não na ressurreição universal que ocorrerá no último dia. O outro texto é ainda mais contundente. Nele o próprio Cristo faz uma declaração, vamos entender, ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versos 28 e 29. Então, repare que em momento algum Jesus diz que os mortos sairão dos seus respectivos sepulcros. O que é afirmado ali é que aqueles cujos corpos estavam nos sepulcros naquele momento, um dia ouvirão a sua voz e ressuscitariam. Se devêssemos fazer uma
uma leitura literal, como ressurgiriam então os que houvessem sido mortos e não sepultados. Imaginemos o que dizer dos que foram cremados, e os que foram vítimas de explosão de uma bomba, e os que tiveram, vamos entender, os seus corpos lançados ao mar e foram devorados por peixes. Então essas questões, elas demonstram o absurdo de se crer na ressurreição, que ela tenha a ver com a reanimação de corpos. Então ressurreição não é reanimação de corpos. Outra coisa que acaba por confundir a muitos é o fato de que a Bíblia garante que experimentaremos uma ressurreição semelhante à de Jesus. Ora, ele ressuscitou com o mesmo corpo, embora glorificado. Então, se conclui que nós ressuscitaremos com os mesmos corpos. Então, a base para tal conclusão está em Filipenses 3, verso 21, onde Paulo declara que Cristo transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Mesmo que o resultado seja o mesmo, o processo será completamente diferente. Isso porque Jesus não viu a corrupção, isto é, o seu corpo não chegou a decompor-se, apesar de que seremos ressuscitados pelo mesmo poder que o levantou dentre os mortos, recebendo corpos igualmente incorruptíveis e glorificados. Passaremos por um processo, ou seja, passaremos assim, os que estiverem mortos, passarão por um processo diferente, pois nossos corpos, ou os corpos de quem estiver morto, terão sido decompostos. Convém ainda nós salientarmos aqui que a Bíblia fala de ressurreição do corpo. O corpo é soma e não da carne. Carne é sarx. Isso porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Lembrando que essas palavras que falamos aí, corpo é soma e carne é sarx, é no grego, a palavra de onde vem o significado dessa palavra nós em português. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, fala que a corrupção não é da incorrupção. Então, o corpo espiritual de que Paulo fala será palpável, material, tangível, mas não carnal, sujeito ao desgaste, ao tempo e à morte. Ora, se não sairão dos sepulcros, de onde virão esses corpos dos ressuscitados? A resposta pode ser encontrada em diversas passagens, porém, eu quero destacar duas. Em Judas 14, nós vemos que Cristo virá com milhares de seus santos. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 14, Paulo diz que aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Então a pessoa que já morreu, ela já está em um corpo glorificado, ninguém está lá em uma fumacinha, em uma energia volátil. Não, já está em um corpo, assim que sai desse corpo material, já está em um corpo glorificado. E mesmo esse corpo estando aqui, sendo velado por pessoas, o corpo, o tabernáculo celestial já estará lá. Ninguém está de forma imaterial no paraíso com Cristo, como Jesus falou para o ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, Cristo, quando ele aparecer em glória, os santos de todas as eras virão juntamente com ele em seus corpos glorificados. Estes corpos não são a continuidade dos atuais, pelo menos não para os que houverem morrido. Paulo compara o nosso corpo atual a uma tenda portátil, chamada ali de tabernáculo, enquanto que o nosso corpo celestial seria um edifício reservado para nós no céu. Dá para entendermos que as moradas a que Jesus se refere, como estando sendo preparadas para nós, não são mansões literais, mas nossos novos corpos. Então, tão logo deixamos esse corpo, somos remetidos ao último dia, recebendo de imediato o corpo glorioso e imperecível, de modo que jamais viveremos sem um corpo. Então, vamos ler atentamente, segundo aos Coríntios 5, verso 1 ao 4, se não é o que Paulo realmente está nos garantindo aí. A palavra diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois nesse tabernáculo
nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Então, provavelmente o texto mais esclarecedor sobre o assunto encontra-se na primeira epístola enviada por Paulo a esta mesma igreja de Corinto, no capítulo 15. Ali Paulo oferece resposta a várias questões relativas ao tema. Todavia, o que Paulo está dizendo é exatamente o oposto. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Assim também, a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Então, a palavra de Deus está dizendo para nós que o que semeia não é o que vai nascer. Logo, o corpo que desce à sepultura não é o mesmo que há de se manifestar com Cristo em glória. Apesar de espiritual, ainda assim é corpo. Não será uma fumacinha, uma energia sutil, uma energia volátil, mas corpo tangível, tal qual o corpo ressurreto de Cristo, que não apenas pôde ser tocado por Tomé, pelos demais discípulos, mas também processou alimento e conservou várias das características físicas, inclusive as cicatrizes. Mesmo que não seja exatamente o mesmo corpo, creio que o nosso corpo espiritual guardará várias de nossas características físicas, sobretudo as fisionômicas. É como se Deus guardasse nos arquivos celestiais um backup com a sequência exata do nosso DNA, acrescido do código de nossa consciência, que preservará intacta a memória de todas as nossas experiências vividas. Nada se perderá. A única coisa que será removida de nossa natureza será o pecado causado pela morte. Seremos nós, o nosso código genético, nossa personalidade, nossa fisionomia, porém aperfeiçoados, sem enfermidades ou deformações, sejam de caráter físico ou psicológico. Saliento aqui também que se a pessoa, por exemplo, tem as pernas amputadas, ela não vai ressuscitar. Uma pessoa com pernas amputadas viver na eternidade com pernas amputadas, ou assim qualquer um outro órgão, seja cegueira, seja um braço, nada de deformação, porque o que foi amputado, a deformação é física, não é espiritual. O corpo espiritual não tem deformação. O órgão que foi doado não foi doado do corpo espiritual, foi doado do corpo material. Talvez nós teremos algumas cicatrizes que serão como troféus, marcas de uma vida dedicada à causa do reino de Deus, da sua justiça. E quanto aos que estiverem vivos no momento em que Jesus se manifestar em glória, segundo Paulo, em 1 Coríntios 15, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o tocar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Então, diferente de Jesus, cujo corpo não chegou a corromper-se, e daqueles que estiverem vivos no momento da parousia, os que houverem morrido terão que receber um novo corpo. Essa tenda é apenas o andaime que precisará ser removido para dar lugar ao edifício glorioso que emergirá, que vai surgir. Então, de uma maneira ou de outra, quer estejamos vivos ou mortos, o fato é que receberemos novos corpos, que ao mesmo tempo será continuação do atual no que tange a morfologia e algo totalmente novo no que tange a natureza. Sem esse novo corpo, jamais poderíamos viver no ambiente da eternidade, composto de novo céu, de nova terra, que nada mais são do que os atuais inteiramente restaurados à sua ordem original. Fique tranquilo, que certamente nos reconheceremos lá, mesmo com as eventuais correções da nossa aparência, essas pequenas mudanças, nossa personalidade e, por conseguinte, a nossa memória serão preservados. Nossa história jamais será esquecida. Caso contrário, não seríamos nós.
e não haveria qualquer razão para ações de graça. Como agradecer por algo que não temos qualquer lembrança? Como poderemos louvar ao Cordeiro se não nos lembrarmos dos nossos pecados que o levaram à cruz? Quando a Bíblia diz que não haverá mais lembranças das coisas passadas, não é no sentido de que seremos submetidos a uma espécie de amnésia, mas no sentido de que não serão lembradas mais as coisas daqui que determinarão nossa vida, nossa existência. Assim como Deus diz, não se lembrar dos nossos pecados. Todavia, ninguém deduz daí que ele sofra de alguma amnésia. Então, que Deus abençoe, que Deus nos guarde, fique você com a verdade absoluta da palavra de Deus e que o Espírito Santo te ilumine a cada dia. Amém.